Convido que você abra a sua Bíblia em Romanos. Romanos 3. Eu peço permissão aos que vão lá em casa quarta-feira, no pequeno grupo, porque eu vou usar o mesmo texto. E não pense assim que está faltando texto bíblico, pastor. Não é isso. É que hoje é a celebração da ceia. E eu em casa, estudando esse texto, lendo comentaristas, outras Bíblias, tem textos que falam ao nosso coração e são tão oportunos para a ocasião. Eu até comentei isso em casa um pouco com as pessoas que foram, e eu sou edificado com a leitura, e eu desejo compartilhar com a igreja. E eu fiz em estilo de mensagem, eu refiz o nosso estudo em casa, quarta-feira tem um formato. E eu ser apresentado em mensagem é um outro formato. Então eu estudei um pouco mais, e de fato o texto de Romanos ele é muito oportuno para esta manhã. Romanos 3, dos versos 21 a 31. Romanos 3, de 21 a 31. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Quando diz distinção aqui é entre judeu e não judeu, ou judeu e gentil. Não há diferença. Cristo se manifestou para todos. Vamos já logo abordar um pouco isso. Verso 23, porque todos pecaram e estão destituídos, ou separados, ou carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça, na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para a demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, talvez apareça na sua Bíblia aquela palavra jactância, né? Quem tem jactância? Na verdade, é orgulho. Aí diz, aí foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Quando você olha para esse texto assim, meio isolado, aí você fala, nossa, pastor, confuso, parece que foi, voltou e não saiu do lugar. Está meio que patinando. Então, vamos jogar um pouco de luz sobre esse texto. Igreja, olhando para esses versículos que temos aqui, até agora, ou seja, até Romanos 3, 21, quando eu falo isso, versículos anteriores, Romanos 1, Romanos 2, até agora o esforço de Paulo, sabe qual tem sido? Demonstrar que todos são pecadores. Todos são pecadores. Aí você pode falar o seguinte, pastor, é óbvio, eu sei que todos são pecadores. Ô, pastor, está chovendo no molhado, isso aí não precisa falar, nós sabemos. Igreja, não era bem assim naquela época com o judeu. Sabe qual é o pensamento deles? Não, nós somos povo escolhido de Deus. Começou lá com Abraão, com Moisés. Só o fato de sermos judeus, está tudo resolvido da parte de Deus. E Paulo está tentando insistentemente falar, olha, todos precisam da graça do Senhor, da glória, todos pecaram. E a gente não tem tempo de ler agora, porque isso a gente faz em casa em forma de estudo sistemático, aqui não vai dar tempo. Mas se você olhar, olha Romanos 1,18, começa aqui a argumentação. Aqui começa a dissertação de Paulo inculcar isso na cabeça dos judeus. Pois a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e injustiça de quem? Dos homens, de todos, que impedem a verdade pela injustiça. Ele está falando isso para os judeus. A ira de Deus se manifesta contra todos. Todos precisam da ação do Senhor. Aí nesse meio tempo também,
Paulo vai trabalhar, não dá tempo de desenvolver isso hoje, a questão da circuncisão. O judeu achando que por ter uma marca exterior, não, nós somos obedientes a Moisés, aos antepassados, nós estamos em dia com Deus. Paulo fala, não basta. Não basta isso. Não é essa marca exterior que vai te garantir. Então os irmãos estão notando como nós estamos caminhando. Estou tentando ser simples aqui na explicação. Por que ele chegou nesse ponto? De falar que todos precisam da graça e do Senhor. Igreja, posso fazer uma pergunta? O quanto isso me incomoda? Saber que eu sou pecador me incomoda? Porque esse é o tema trabalhado aqui. Será que... Vamos tentar já trazer um pouco para nós hoje. Sabendo que eu sou um pecador, isso traz incômodo no meu coração ou não? Porque é o que Paulo está tentando trabalhar com o judeu, dizendo, você também é pecador. E talvez isso sirva para nós hoje. Aliás, igreja, isso é um assunto que tem... Agora em Romanos, nos nossos estudos, tem rondado a minha mente, sabe? Tem permeado a minha mente. Quando nós fazemos, uma outra pergunta, junto dessa primeira. Quando nós fazemos algo e nós nos arrependemos, qual que é a motivação do nosso arrependimento? Pense sobre isso. Então, o Moisés faz algo errado em casa, o pai e a mãe descobrem, ele se demonstra arrependido. O Moisés já é um cristão, um crente em Jesus. Vamos só caminhar junto aqui agora. O Moisés se arrepende, ele até chora, ou de alguma forma ele manifesta que está arrependido. Qual a motivação? Porque o pai e a mãe pegou? Ou porque ele ofendeu a santidade de Deus? Tenta pensar em você em alguma coisa agora. O meu arrependimento tem uma motivação real? Ah, pastor, mas ele se arrependeu de uma coisa errada perante o pai e a mãe? Tá, sim, óbvio. Mas, igreja, se a nossa mudança for só porque o pai e a mãe viu, o que garante para o Moisés que as próximas coisas erradas que ele fizer, o pai e a mãe, eles podem não pegar, podem não ver mais. Então, o que Paulo está trabalhando, e é para nós hoje, que a motivação do nosso arrependimento é porque eu ofendi ao Senhor. Como Davi diz lá em Salmos 51:4, pequei contra ti somente. Não foi só com Batseba, com o rei Urias. Ele ofendeu a santidade de Deus. Esse é um assunto sério que é abordado aqui no texto dessa manhã. O Dave Harvey, no livro dele, que é conhecido de alguns, sabe o que ele fala lá? Uma frase que eu acho... Aliás, a frase para mim é o fio condutor do livro todo. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Olha que interessante. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Sabe por quê? Porque nós estamos provando do pecado tantas vezes e está tão bom, está tão agradável, está tão gostoso, tão prazeroso. Enquanto o pecado me é saboroso, me é prazeroso, Cristo que está ficando amargo. Então, o desafio para mim, para você, adolescente, jovem, adulto, é entender que o sabor do pecado originalmente é amargo, é ruim. É o pior sabor. Talvez uma oração que nós podemos fazer nesta manhã, olhando para esse texto, e nós vamos logo nos servir da ceia do Senhor. Talvez você possa orar o seguinte: Deus, me dê mais nojo pelo pecado. Me dê mais nojo. Que a minha mente entenda, pela ação do Espírito Santo de Deus, que o pecado é algo abominável ao Senhor. Desperta em mim, ó Deus, de forma clara, de forma nítida, a necessidade de andar perto do Senhor e longe do pecado. Sabe, essa pode ser a nossa oração, a minha e a sua nessa manhã. Igreja, aqui depois de Paulo ter deixado bem claro esse caráter pecaminoso de todos, agora o apóstolo
ele vai mudar um pouquinho. Ele mostra que Deus forneceu uma solução para a raça humana. Então isso é interessante. Ele não só fala aqui que todos pecaram. Há uma solução. Entenderam a diferença? Primeiro trabalha-se que todos são culpados diante de Deus. Mas há uma justificação. Há uma solução. Só um detalhe que é bem importante. Verso 22. Nós trabalhamos esse versículo, essa frase, se você puder, grifa, tá? Se você tem caneta ou lápis, se tem esse hábito. No verso 22, fala, da fé em Jesus Cristo, aí aparece em seguida, para todos os que creem. Igreja, nesse texto é fundamental essa frase, para todos os que creem. Sabe por quê? Alguns movimentos teológicos dizem que Cristo morreu por todos, a morte expiatória. Não fala da necessidade de receber a Cristo. Eu falei lá em casa, por isso que quando morre alguém famoso na televisão, até aquele que tem a vida mais depravada, um artista, um cantor, o que a gente ouve na televisão? Que ele foi para... É essa ideia de que somos todos filhos de Deus e todo mundo vai para o céu. O texto bíblico aqui é claro. Os que creem. E esse crer aí não dá nem tempo nessa manhã, mas aí abre um leque enorme. Por isso que a teologia de Paulo ela é especial, que há uma diferença, que a justiça de Deus se manifesta aos que creem. Aos que creem. E eu gosto de desenvolver a ideia de um contrato. Um papel. Deixa eu ver se eu tenho algum papel aqui na minha Bíblia. Tem. Então, eu escrevo dessa forma, mas suponha que tem um contrato aqui, com várias condições da salvação em Cristo Jesus. Eu imagino que podemos trabalhar a salvação nesse sentido. Esse é um contrato que fala da morte de Cristo, da vida a Ele. Embaixo, nós temos 2 campos de assinatura. Num campo de assinatura, Cristo já assinou. Está assinado. Esse contrato está disponível para quem quiser. Todos temos acesso. Do outro lado, no outro campo de assinatura, está em branco. Quem precisa assinar? Eu ou você. Quando se fala que a graça se manifestou a todos os homens, Deus está deixando o contrato disponível para todos. A pergunta é, você já assinou? A sua parte? Já assinou? Da parte de Cristo, a obra está feita, Ele já assinou a parte. Está concluído. Mas a pergunta é se nós aceitamos as condições de viver para Ele. Sim, tem cláusulas, tem obrigações, tem compromisso, tem responsabilidade. E o verso 23, que nós conhecemos desde criancinha na escola bíblica, né? Até porque ele é fácil de decorar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu só queria trazer a ênfase o seguinte: esse é o poder do pecado, separar de Deus. Igreja, isso é claro para nós? Esse é o poder do pecado, separação. Por isso que às vezes quando alguém se envolve em pecado, está na igreja, começa a falar mal da igreja, da liderança, nada está bom, o grupo de jovens não está bom, não gosto do líder, o professor de escola bíblica, estou cansado, eu vou me afastar. Sabe o que isso está cheirando? Pecado. Aí nós começamos a criar argumentos para falar que as coisas já não estão como eram antes. Separação, ele separa de Deus. Separa. Eu gostaria de colocar um slides. Por favor, pode colocar o primeiro já. 3 palavras básicas aparecem aqui em Romanos. Há um tripé.
Se você olhar no versículo 24 e 25, essas três palavras aparecem aí. Justificação, redenção, propiciação. Você conseguiu achar na sua Bíblia? Dá, né? Achou, Mateus? Que bom. Talvez apareça uma variação, justificados. Tudo bem, não tem problema. No verso 24, justificados. No mesmo verso 24 aparece redenção, não aparece? Se você gosta de trabalhar com lápis e caneta, pode fazer um círculo nessas palavras. No verso 25, propiciação. Vamos entender a ligação entre elas? Vamos desenvolver rapidinho, sem demorar muito. O que é justificados? Declarado justo. Declarado justo. Perdoado. Isso não precisa ter muito segredo para nós, não. Perdoado. Apóstolo Paulo, aliás, ele usa muito essa palavra nas suas cartas, nos seus escritos. Mas ainda talvez o perdoado é declarado justo, literalmente. Deus declara justo o pecador por causa da confiança, da fé que ele tem em Cristo. Basicamente isso, igreja. Vamos para outra palavra? Redenção. Essa palavra originalmente é interessante, ela era usada no mercado de escravos. Mercado de escravos. Então vamos criar uma imagem na nossa mente. Imagina uma cela, uma cadeia. Está cheio de gente lá dentro, escravos. Alguém chegava e comprava alguém que estava lá. Comprava. Quando alguém comprava alguém, o que acontecia? Essa pessoa saía dessa cela, dessa prisão, e tinha liberdade. Essa palavra é usada para Cristo. A ideia básica aqui, igreja, é a gente ter a soltura, a liberdade, mediante o pagamento de um resgate. Cristo, em seu sacrifício e morte, pagou o resgate por nós. Cristo pagou o resgate por nós. Então, dá para a gente vislumbrar isso. Você está numa cadeia, numa cela, você está preso, e Cristo foi lá e falou, eu pago para ele sair. Mas pagou com dinheiro? Não. Pagou com a sua vida. Tem uma última palavra, não tem ali? Propiciação. Vamos falar de todo mundo junto? Propiciação. Vamos repetir que está fraco. Isso aqui é difícil, para mim só eu não sofri sozinho aqui não. 1, 2, 3. Propiciação. Aí já melhorou bem. Sabe o que significa? Você pode grifar, talvez colocar aí, oferta. É uma palavra mais fácil. Oferta. Cristo se apresenta e diz, eu fico no lugar do Werner, eu me ofereço. Sabe o que Cristo fez em relação a essa cela, a essa cadeia? Ele falou o seguinte, Werner, vem aqui fora. Eu fico no seu lugar aí dentro. Mas eu fico no seu lugar. Isso é propiciação. Isso é oferta. A oferta não é dinheiro, não é um valor em espécie. Mas como que você vai soltar o Werner da cadeia? Eu fico no lugar dele. Ele sai, eu fico. Igreja, o que é isso senão a cruz? O que é isso senão a cruz? Então, Cristo se apresenta e diz, eu fico no lugar, aí você coloca o seu nome. Eu fico no seu lugar. Isso é propiciação. Pastor, mas está tudo tão bonito, tão lindo, nós somos justificados, perdoados, declarados justos, então nós somos redimidos pela oferta de Cristo. Tem algum problema? Tem um problema. Que é o verso 27. Próximo slide, por favor. O que nos afasta dele? Essa palavrinha que aparece na sua Bíblia, em algumas pelo menos, jactância. Eu procurei no dicionário, jactância, está daquele jeitinho embaixo ali, ó. Autoconceito de si mesmo, orgulho. Orgulho. Então eu posso ser alguém orgulhoso e falar, eu não preciso do perdão de Deus, eu não quero ser redimido, eu não quero ser perdoado. Igreja, algo dentro do contexto que Paulo está ensinando aqui. A maioria das religiões, sabe o que elas fazem? Elas exigem o cumprimento de regras.
de deveres. Não, você precisa fazer isso, você não pode fazer aquilo. É o pode ou não pode. Você não pode comer isso, você pode comer aquilo. Você precisa obedecer a algumas regras. Isso a maioria das religiões faz isso, a fim de que a pessoa se torne aceitável a Deus. E acontecendo isso, a pessoa pode ser tomada de orgulho. Eu sou mais crente que você porque eu não como o alimento que você come. Eu sou mais santificado que você porque eu falo em línguas estranhas, você não fala. Eu sou mais santificado. Sabe que isso é jactância, isso é orgulho. E a igreja aqui não é só orgulho de palavras que o texto está dizendo, onde alguém diz, eu não preciso de Deus, eu não creio nele. É mais sério do que isso. Essa jactância, esse orgulho, dentro do contexto, é a capacidade de viver uma vida de pecado através de práticas de cumprimento de tarefas, até na igreja mesmo. Trabalha-se no reino, mostra serviço, tenta compensar os pecados com os fracassos com Deus. Por isso que essa palavra jactância, ela é séria. Eu estou tentando compensar o meu fracasso espiritual cantando na igreja. Eu tento compensar o meu fracasso espiritual pintando, ajudando, cuidando, ensinando. Jactância, orgulho. Se eu dizimar, se eu ajudar missionários, se eu desempenhar qualquer atividade na igreja, Deus vai considerar isso. Deus vai pesar na balança em relação à minha vida de pecado. Não, igreja, Deus não vai aceitar a minha disponibilidade enquanto o pecado não for tratado. Ele não vai aceitar. Paulo trabalha isso com a igreja em Roma. Provavelmente, o cristianismo é a única religião que não ensina que as boas obras podem nos tornar aceitáveis a Deus. Somos salvos somente pela graça. Somente por confiarmos naquilo que Deus fez por nós. Por isso, não há mérito. Por isso, jactância não pertence a nós, ou não deve pertencer. Vamos para o verso 31. Verso 31. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Parece que é uma confusão aqui no verso 31. Sabe o que está acontecendo aqui? Houve um burburinho lá entre os fariseus, falando o seguinte, mas a gente sempre creu dessa forma, que temos que seguir os ensinos de Moisés, de Abraão, as leis. Então foi tudo em vão? Toda a minha vida de tradições judaicas foi em vão? Perdi tempo? Se hoje nós temos a fé, a lei foi inútil para nós? A resposta que Paulo diz, não é isso que eu estou dizendo. A lei pode ser entendida através de Cristo. Pode ser melhor entendida através da crença em Cristo. Toda a lei, só para fechar esse conceito, toda a lei apontava para a necessidade de um Salvador. É isso que Paulo está trabalhando. Toda a lei apontava para me dizer, Werner, você é pecaminoso, você tem pecado. E Paulo falando com os judeus, está dizendo o seguinte, as leis que vocês têm é para mostrar que vocês têm pecado. Não é só o fato de obedecer, mas que tem pecado, a necessidade de um Salvador. Duas perguntas. Temos mais um slide? Duas perguntas. Que vai ajudar a gente ter mais entendimento ainda do texto. Primeira pergunta. Acompanhe comigo, por favor, lá com os seus olhos. Que sentimento nós, como escravos resgatados, devemos alimentar em relação a Jesus? Que vida devemos ter em relação àquele que nos resgatou? Mateus, eu vou usar você de novo como exemplo. Podia ser qualquer um. Ninguém senta aqui no primeiro banco, que vai correr risco, viu? Então, Mateus, você está dentro da cela, com um monte de gente. E aparece alguém dizendo, eu vou ficar no seu lugar. Sai você e fica eu. Que sentimento surge no coração seu? Por exemplo, gratidão. Talvez mais algum? Igreja? Alguém quer falar? Alegria?
Devoção, respeito, submissão, obediência, podem fazer parte? Podem. Vamos repetir a pergunta? Que sentimento nós, como escravos resgatados, devemos alimentar em relação a Jesus? Que vida devemos ter em relação àquele que nos resgatou? Vamos usar essa pergunta como norte para a nossa vida. Como está o meu coração hoje de manhã em relação a Cristo? Igreja, a hora que pegar um pedacinho de pão, um cálice, o suco de uva, vamos lembrar dessa pergunta? E você talvez possa se compadecer e orar e falar, Senhor, obrigado. Eu não consigo nem expressar, mas meu coração se inunda de gratidão. O lugar na cela, na cadeia, era para ser meu. Mas o Senhor me redimiu, o Senhor pagou. A segunda pergunta, essa é bem séria, tá? Essa pergunta aqui, ela é para impactar mesmo. Se a minha vida não é de gratidão ou devoção e adoração a Cristo, como podemos avaliar isso? Posso dar a resposta? Talvez ainda estou dentro da cela. Talvez eu ainda não fui liberto. Não porque Cristo não quis. Aliás, o contrato está assinado. Talvez eu não assinei o contrato ainda. Se você nessa manhã ainda não assinou o contrato de salvação em Cristo, corra para esse contrato. Desesperadamente, busque a Cristo, busque o contrato. Se eu não consigo identificar gratidão no meu coração em relação a Cristo, se eu não consigo encontrar uma vida de devoção a Ele, se eu não consigo adorar a Deus, a cantar com o meu coração alegre, possivelmente você ainda está dentro da cadeia. Ainda está preso. E não é porque Cristo não se ofereceu. Ele está disponível. A salvação, a graça do Senhor se demonstrou manifesta a todos os homens. O contrato está assinado. Talvez você não assinou ainda. Essa segunda pergunta, ela é implicativa. Ela é séria. Ela é séria. Muito séria. Ontem à noite o pastor Paulo Vicente pregou lá em Sumaré. Nós fomos tocar lá os instrumentos de sopro no aniversário da igreja. 67 anos, isso. Eu fui edificado com a mensagem do pastor Paulo Vicente. Ele pregou em Tito, né, pastor Paulo? Foi isso, Tito. Ele usou aquele versículo de que a igreja é um povo especial, separado. Ele fez 4 abordagens de um povo especial. Eu queria só compartilhar uma delas. Ele falou que o povo especial de Deus, uma característica de povo especial, tinha várias pessoas aqui lá, aliás, ontem tinha várias pessoas aqui da igreja. Vocês podem me ajudar, viu? Uma característica do povo especial é que ele foge do pecado. Era isso, né? Ele não quer mais viver uma vida de pecado. Ele sai dessa rotina de pecado. Não é prazer mais. É uma característica. E ele explicou, que nós sempre explicamos, que pecado é errar o alvo. E é isso mesmo. Traduzindo literalmente no grego, pecado é errar o alvo. Mas ele fez uma outra alusão que eu nunca tinha pensado sobre isso. E quando se fala errar o alvo, é aquele círculo, aquela marcação, você está com o seu arco e você quer acertar a flecha no centro, ou na melhor posição. E ele falou o seguinte, ele deu lá um exemplo, que às vezes está lá, o alvo está ali, você está com o arco na mão, e alguém pode estar do seu lado, e na hora que você vai estirar, vai puxar, alguém dá um susto, dá um grito, e você, né, o mínimo que você treme é determinante lá na frente para você errar tudo. Aí ele falou algo que para mim foi muito importante. O problema da distração. As distrações alimentam o nosso pecado e nós erramos o alvo. Como nos distraímos? Aí nós entendemos Hebreus. O pecado que nos assedia, assédio. Quando eu não consigo focar em Cristo, porque estão me distraindo, a gente não vai acertar nunca a flecha. Nunca. Vamos fechar com uma frase do Dave Harvey, por favor. Dá para ler daí? Dá, né? Acompanha com os olhos.
Isso é ele falando no livro, como se fosse uma oração, né? Nunca me deixe esquecer que a crueldade do pecado reside não tanto na natureza do pecado cometido, mas, sim, na grandeza da pessoa contra quem ele é cometido. Em última análise, o tamanho de um pecado não é determinado pelo pecado em si mesmo, e sim por aquele contra quem é cometido. O pecado é infinitamente maligno, porque rejeita aquele que é infinitamente santo e bom. Deu para entender? Ah, pastor, mas eu só roubei um lápis, ele matou uma pessoa. Ah, pastor, eu só aprontei algo básico, olha a pessoa lá que fez não sei o quê. Ah, isso não interessa para Deus. Porque a seriedade, a crueldade não está no tamanho, mas contra quem ele foi causado. Contra quem? Faz sentido? Mediante isso, igreja, quando a gente pegar hoje um cálice, um pedaço de pão, nós vamos agradecer, porque eu fui declarado justo por Cristo. Cristo olha para esse nosso pecado e está dizendo, o contrato está aqui. Você é declarado justo, você foi redimido, você foi perdoado. Como? Oferta, propiciação. Eu me ofereci por você, Werner. Aí coloca o seu nome. Eu me ofereci por você. Amém.